As minhas raízes estão daqui, aqui nasci. O lado da minha mãe é que os avós da minha mãe eram praticamente daqui de fora. Porque a minha avó veio para aqui, casou, mas as suas famílias eram de Santo Amaro e do Norte Grande. O seu pai era de Norte Grande e a mãe era de Santo Amaro. E a minha mãe é neta deste casal, por um lado. Para o outro lado tinha um avô de Santo António e um avô daqui. E eu, por mim, os meus 4 avós já são nascidos aqui. E eu também. Minha mãe, ela às vezes dizia que tinha nascido aqui, mas as suas raízes querem de fora. Mas eu nasci aqui e avós dos dois lados aqui nasceram. Só que um avô tinha uma mãe de Santo António e a minha mãe tinha um avô de Santo Amaro e um avô do Norte Grande. E mais um avô de Santo António. A minha mãe só tinha uma pernadinha daqui. O resto era de fora. Mas era a minha mãe, nasci, criei-me aqui. E o pai? Também? Vem daqui? Sim. Somos 3 irmãos. A minha irmã mais velha é a mãe desta moça que saiu daqui. Está com 84 anos. Tenho outro irmão com 80 e eu com 74. E os meus pais já lá estão há anos. É mais nova, então? É, e a minha... Já a família do meu pai era mais numerosa. Eram 8 irmãos. E a minha avó paterna faleceu com 96 anos e deixou 8 filhos, 13 netos, 12 bisnetos e um terneto. Ela morreu em 57, mas isto nunca mais me esqueceu. E do lado da minha mãe também eram só 3 irmãos. E os pais faziam o quê? Os seus pais faziam... O meu pai sempre foi agricultor e a minha mãe era doméstica. A minha mãe era doméstica e em parte costureira, que ela trabalhava de costura muito bem. E também de massas e disso. Ela também sabia, mas era assim. Os meus pais foram vivendo, trabalhando para viver. O meu pai na lavoura, tinha vacas, teve bois. E tínhamos as nossas feijãs, que é aí para baixo que se trabalhava muito na feijão. E assim se foi passando a vida, só que agora já não se faz nada disto. E a escola? Fez a escola onde? Fiz aqui em Toledo. Fiz a 4ª classe e vim para casa. E gostava de ter continuado, mas não tive essa sorte. Só mais tarde, então, quando houve aqui o 2º ciclo, eu fui com 42 anos para a escola. E fiz o 6º ano escolar, eu acho que o 6º ano, 2 anos, tinha a gente ia a 4ª classe, agora é 4º, 5º e 6º. E fiz o 6º ano com 42 anos. Não foi para procurar serviço, nem trabalho nenhum. Foi por gostar e saber que a melhor coisa que a gente tem é aquilo que a gente aprende, porque o saber não se pode tirar. A gente pode perder a saúde e perder tudo. Mas se aquilo que sabe e tem o seu juízo, isso a gente nunca perde. Cultura nunca se perde. Quando sai da escola, o que é que vai fazer? Quando eu saí da escola, havia sempre que fazer. Eu estava na escola e o meu tempo de criança, eu saía da escola ainda antes de fazer a 4ª classe. Mas a minha mãe ia buscar um montinho de lã, que vocês não sabem o que é. É tirada das ovelhas. E ela dizia, olha, a menina não se levanta disso sem cramear esta lãzinha. Lá a menina ia cramear lá, quer fazer assim para depois poder fiar. O meu avô estava na cama, coitadinho, chamava por mim e ajudava-me. Então, ele não sabia, mas punha-se assim a abrir a lã com uma peduia. Por isso no tempo de escola já se trabalhava. Outra vez chegava da escola e a minha mãe dizia-me, olha tu, não há tempo para brincar. Vás descascar aquelas batatas que é para a ceia, para guisar para a noite, quando os homens cá, à noite é que apareceu aqui. E ainda está hoje no continente uma moça daqui, a gente saía da escola e dizia, Maria Francisca, tu não me queres ir ajudar a descascar as batatas? E ela vinha por aqui, a gente lá descascava batatas ambas e levava-me bem lavadinhas. A minha mãe, quando saía depois da máquina, tinha aquele trabalho feito. Começava-se muito criança a trabalhar. E eu não trabalhei nada pesado, mas outros da minha idade levaram muito a má vida durante o tempo da escola. Já carreguei a lenha da rocha e por mim nunca passei por nada disto, não.
Eu as coisinhas de casa da minha mãe não podiam tão mandona. E cardara lá, também comecei muito pequenina, era tanto grande, sabe que é as cardas. Sim. E eu era tanto grande que eu ficava com os tiquinhos tudo picado. Fazer assim, mas venci a minha mãe e a minha irmã a fiar. Tinha lá, tinha ovelhas. Temos sim, senhora. Conte-nos um bocadinho, porque disse um termo que eu não sei se vou dizer bem, cramear. Que é Cramear, não cram- entendo. Conte-nos assim, até ter a lã, como é que fazia? A lã é cortada das ovelhas, era de tesoura, não era de mexer como é agora. E depois, a lã sai das ovelhas e ia para uma adorna, a senhora sabe o que é uma adorna. Foi tido isto, só que é uma coisa grande, de madeira, que naquele tempo não havia nem plásticos, nem era muito diferente. E era escaldada. E era mexida com um pau para largar aqueles odores da ovelha, aquilo tudo. Depois de ser escaldada, ia para o chafariz, 6 estrelã, eu mais a minha irmã, esbanejá-la em água clara até ela ficar bem branquinha. Mas é claro que estes trafegos todos ela vai enriçando. E é depois então dela estar enxuta e branquinha, era aqueles pedaços de lá, era pegar assim e fazer assim. E ali abrindo e ficando toda abertinha. Depois era azeitada com azeite. Chamava azeite doce, este azeite que a gente põe agora no peixe. Azeite doce. A minha mãe molhava assim a mão e fazia assim até ela estar azeitada. Depois passava nas cardas, pôr no engenho para fazer o fio. Do fio ia para o sarilho. O sarilho é um bocado de madeira e tem 2 buraquinhos assim. Suponhamos que isto que é um tubo. Tem um buraco aqui e tem outro aqui, nesta posição. E o outro é assim. Tem 4 buracos. E a gente, quando está a tirá-la do engenho, para ficar meada, a meada de lã, a gente deu uma volta e torceu e deu uma volta até descruzar a canela do engenho. Depois dela estar nas meadas, tornava para a selha, para a adorna, porque é uma quantidade grande, e para isso, eu não sei se já ouviu isto alguém, mas estão a ouvir, vai ouvir agora. Todas as casas tinham uma panela muito grande, um caldeirão de ferro, mas caldeirão de fazer as sopas do Espírito Santo. E a minha mãe tirava cinza da lareira, joeirava numa joeira para ficar o carvão todo atrás e punha para ali uma quantidade de cinza naquela panela e água para dentro e fervia um dia inteiro. A cinza era como se fosse um vulcão, a cinza a ferver na água e depois tirava o lume e assim ia andando e apurava no fundo. E ficava de cima uma aguinha loira, que não sei explicar, que a gente lembrava-se, esta não vai prestar. Tirava aquela aguinha e era coada para tornar a escaldar as meadas. E as meadas eram outra vez lavadas naquela de coada de cinza. Já ouvi falar nisto? Não. Era de coada de cinza. E ficavam alvas como a neve. Depois, então, aí tornava-se para o chafariz a lavar e a gente então já lavava e dava sabão naquelas meadas. E pá, aquilo é que era tempo de não se poder mesmo estar sem fazer nada tempo nenhum, não se via televisão. Depois, assim que estava seca, as meadas, e para a doadora. Sabe o que é a doadora? Não. Mas no continente está um rojo folclore que canta doba, doadora. Como é que eu hei de explicar? A doadora também é um pau no ar e tem 4 réguas. E não sei se tem alguma coisa a aguentar aquelas 4 réguas. É como um quartel, a gente mete ali a meada e começa a doar e ela vai andando de roda e a gente vai doando até fazer o novelo. Então, por ter novelos, é que se faz ou teia, ou roupa para se vestir, ou meias, que o meu pai nunca conhecia se não andava de tamancos, mas ele não andava de tamancos sem meias de lã. E o meu avô também usava sempre meias. E comecei a fazer meias, eu não sei com que idade, porque a minha irmã fazia o princípio com 5 agulhas. Fazia o princípio e assim que chegava a ponto de liga, anda para aqui que tu agora que vais fazer. E fazia até ao calcanhar.
mas chegava ao calcanhar e não sabia virá-lo. Meia fazia porque era só puxar, era uma criança, chegava ao calcanhar, a minha irmã virava a meia, que até eu hoje iria dizer tantas que eu fiz. E assim que virava o calcanhar e a meinha ficava outra vez redondinha, ficava outra vez por minha conta, até chegar à ponta da meia, que era preciso começar a matar pontos e fazer o pouquinho da meia. E depois então eu já fazia sozinho, mas era coitado que é pequeno, às vezes deixava cair um pontinho que sai da farpa, e faz logo um buraco. Ela via e já não te disse, está sentido o que estás a fazer. As meias ainda não estão feitas, já tem blocos. Ou então, quando caía um ponto, eu ia no estante e enfiava uma agulha e dava o pontinho por dentro para ela não dar por isso que deixou cair um ponto. E daí fazia-se muitas coisas, fazia-se a roupa de lã para os homens vestirem, casacos e samarras. Aqui na nossa casa eu nunca vi fazer, havia muito quem fazia as calças para os homens, também de lã de tiar. Mas aqui na nossa casa era samarras e casacos, coletes, sueras e ainda se fazia pano de lã para samarras. Sabia, tinha até trazido um bocadinho. Era xadrez, castanho e preto. E sabe como é que se tingia o castanho? Era o que eu ia perguntar. Então. Era com o musgo que havia nas pedras queimadas, que há em Santo Amaro, que se chama o Mistério. Lembra-me da minha mãe, se eu tinha companhia, mandar-me apanhar musgo. E aquele musgo também vai ao lume e ferve dias, para dar a tinta castanha. Só que a tinta castanha nunca mais desmerece. Pode romper, mas é firme. Mas dá tanto trabalho. Isto ficava aqui sem pelinha nenhuma. O preto então era comprado nas velas. Dizia aquilo que era pau roxo. Umas varinhas, umas coisinhas era a tinta. A mãe trazia aquilo embrulhado. Pouco mais delgadinho do que isto. E isso é que ia para o lume ferver até fazer a tinta preta. E por sua vez o castanho era noutra panela de outra vez. Mas o preto, e ainda para bem de se tingir, ainda do novelo passava ao tiar e do tiar ainda passava a pesoar. Já alguém disse isso? Quando sai do tiar, mas não está forte. E depois era nas celhas, ou nisso que havia, as teias. E o apesoar era água a ferver por cima e sabão, e era assim. Não era a lavar, era a apertar nesta posição, para o pano ficar mais forte, para não ficar os fios a aparecer. E então daí ainda ia para uma tábua, como é que se chamava? Saía de lume, a organdeira, não sei o quê, e era esticado numa tábua ou num banco e tinha que fazer assim para o pano ficar direito e nunca fiz, mas a minha mãe que fazia ficava com as mãos pretas que me tinha medo. Ia virando sempre a tábua e fazendo assim, enrolava aquele pedaço de pano numa tábua e amarrava para não sair dali. E estava um dia ou dois naquela prensa e depois então é que ia ser passado por água clara e posto a enxugar. E a partir daí estava pronto para fazer roupa. Eu tenho ainda de castanho e preto. A minha mãe e eu vendemos, deixou de se usar, vendemos para o grupo folclórico da Calheta e para o Drosóis. E eu ainda tenho na caixa pano que dá 3 samarras, uma para cada filho e outra para aquele, não se importa. Mas eu teci aquele pano. E ali numa casa que havia aqui de uma tia minha, teci aquele pano a namorar o meu marido. E estamos casados há 54 anos. Eu sempre tenho conservado e sou olhada e tenho ali. Custa-me desfazer dele. Mas sou muito amiga, sou muito conservadora, gosto muito de guardar tudo. Então e vendiam? Ou era só não, para... a gente aqui era uma casa com 3 homens, era só para casa. Mas vendia muito pano, era da caldeira de Santo Cristo, feijões escuros, era cinzento, chamava aquilo veieta. Sei porquê, mas... e era também, tinha uns zigue-zagues,
não era direito. Baeta. E fazia-se mantas, fazia-se cobertores. Não era só... Fazia-se os cobertores de lã, então já o urdido com algodão. O algodão também que se comprava e doava, e havia a urdideira, e depois a gente tecia no tiar. A urdideira é o que urdia, faz como uma trança e é que sabe que é o tiar. Já vi, aquele rolo ficava com o fio de algodão, passava nos liços, passava para o pente, e então a gente tinha, debaixo do tiar, que havia as permideiras, não é? A gente punha um pé, fazia isto, passava-se a lançadeira que fui. Levantava aquele pé, punha outro, aquele fio já tinha ficado encruzado, e era assim até acabar. Mas quando era teia de lã, que era urdido e tapado com lã, sei lá, um palmo ou dois por dia, porque a lã arrebentava muito. Tu fazia a diligência dela ser fiada, delgadinha, fininha, para o pano ser mais suave, mas aí arrebentava com mais facilidade. O que rendia muito a tecer era mantas. As mantas são, a gente tem 2 ramos, são meio abaixo. Um dia, não digo que tecesse a manta toda, mas um ramo da manta tecia-se, e já os cobertores não. E já deixou de fazer, obviamente, essas coisas, não é? Já não tem o tiar. Lembra-se até que idade é que foi que faziam essas coisas em casa? Até há pouco ano, a minha irmã levou para baixo o tiar para a sua casa. Mas já a gente não fazia, que estava só lá, ela tinha isso num sótão. E ela disse que estava o tiar todo furado de caruns, que ia queimar aquilo tudo. E queimou, já não tenho. Mas eu sei lá, já por estar casada, descemos passadeiras para o chão e foi. E a minha mãe tinha um jantar assim, o Espírito Santo, e fez uma teia só de cobertas, com arelos, que é aqueles arelos de... mas sei lá, há uns 30 anos talvez, que é que na nossa família não se tem usado mais tiar. Há de haver mais ou menos 30 anos. E as ovelhas? As pessoas continuam a ter ovelhas? A gente já há muito ano que não temos. Mas assim, na freguesia, aqui à volta, já não há ovelhas? O António Fernandes tinha uma ovelha ou 2, não sei, e a Ana Rosa também tinha. Não sei se eles ainda têm, mas se alguém tem alguma ovelha, muito já pouca coisa. E o João Mateus também tinha. Não sei. Já não sei. Mas já ovelhas é que tinha o seu pai? Sei lá, 2 ou 3 ou 4, que era o que ele podia ter, sei lá. As ovelhas são descriadas todos os anos. E era só para lã ou era para carne? Também para carne, quando matava ovelhas e isso. Mas não era o meu pai não matava bicho nenhum, sequer uma galinha. E já agora, todas as casas tinham tiar? Não, senhor. Eu lembro-me do nosso ser feito, a minha mãe pedia emprestado tiar, pentes e liços. Mas a gente começou a crescer e o meu pai... ela falava sempre que ainda gostava de ter um tiar, e chegou a altura que o meu pai disse: tinha um amigo na beira que tinha uma fazenda no sul com lenha de faia, não sei o que era um potear. Eu vou pedir ao João e ele vai-me dar madeira, e assim foi. Fizemos o tiar, eu era uma raparigota, por meus 12 anos talvez. E a minha irmã, mais velha que o gajo. Não, foi antes disto que a minha irmã, sei lá, tivesse uns 7 ou 8 anos, quando tínhamos o liço de 3, que são 4 liceiras, e tínhamos o teia direita, que é só 2. E tínhamos essas coisas todas, e já, por fim, já os fazia, também fiz, que tinha uma prima que sabia, que ensinou a gente, e o liço é uma coisa que estraga-se, porque começavam a arrebentar. Quando o fio não era nada do que é agora, depois mais tarde começou a haver um fio rijo. Foi esse já que eu fiz, nunca mais tiver fui. Foram então a minha irmã, quando vi, perguntou aqui, sabe, da minha parte, eu não trouxe nada, eu nem quero saber isso para nada, para quê. E então ela queimou essas coisas, mas era feito assim.
E isso era aquilo que ajudava a sua mãe. E em que é que ajudava mais? Em tudo. Lavar roupa, lavar o chão. Lavar o chão era de joelhos. E eu comecei muito pequena, porque a minha mãe fazia costura para a gente, fazia para fora, fazia monte de colos, cheio de retalhos. Fazia-se muito cedo. A minha mãe nunca trabalhou senão em casa, ao pé da máquina. E a minha mãe tinha dificuldade em certos trabalhos. Partiu o braço direito, quando tinha 25 anos, e ele, em vez de ficar assim, colado assim, ficou assim. Daqui para baixo era mais curto, e ela dizia que a gente pusesse a mão e fazia assim, aquele ringia tudo. Mas então nunca afetou nada de trabalhar em casa. Se lavar chão, e a gente chegou, as raparigas faziam, porque a mãe sabia fazer outras coisas que a rapariga não sabia fazer. E lembro-me o sobrado era de madeira, e a minha mãe e a minha irmã mais velha fazer a limpeza da higiene ao sábado, e agora já estou a parte de lavar o sobrado. Lá ia buscar uma selha, caía uma escova, vedia-se umas escovas assim, e a gente punha-se de joelho no chão, molhava o chinzinho com um paninho, dava um pedacinho de sabão, esfregava, até o sobrado estar bem branquinho, estar bem lavado, mas sujava-se. O sobrado é uma coisa que tem que ser lavado todas as semanas. E ainda a gente protegia com as passadeiras e isso. E a vida era feita assim. O meu pai era as vacas, como já disse, e tinha bois. No tempo que tinha bois, o meu pai não é que ia trabalhar, que ele também era um doente, tratava de bois. O meu irmão trabalhava com bois enquanto foi solteiro para pessoas que o falavam, e depois a gente casou-se. O meu marido é que ficou a andar com bois. Por exemplo, um vizinho, um amigo, ou seja, até vizinho, queria lavrar para semear milho. O trator era a junta de bois que eles tinham, mas não eram todas as casas que tinham bois. E lá se ia com a Hora da América, lavrar aquela terra, agradar, marcar e semear milho, que o pão era feito em casa todas as semanas. E o meu pai era estes trabalhos, vacas, bois, um gadinho novo que se ia criando e vendendo. E então usava muito milho também, às vezes estava. Também se vendia às vezes uma dúzia de alqueires de milho ou mais. E uma coisa que então a gente usou muito, onde dá muito trabalho, foi a batata da terra. Assim, alqueires de terra de batatas, assim, alqueires e meio a 6. E ainda um ano a começar a contar para os sacos, tinha 700 e tal arrobas de batatas. E não era nada, era tudo manual, era tudo feito com animais, o que pertencia à terra, e o resto era cavadas com alveão e enchidas, e temia aquela semana de apanhar batatas, porque então a gente marchava e enchia batatas. Além do milho, também produziam o trigo? Também. No meu tempo ainda houve seara de trigo aqui no Toledo. Mas o trigo, deixar também de semear trigos, não sei porquê. E lembram-me da cozia-se o pão de milho. Era, a praga começou a dar, não vinha, que a praga começou a ver, apareceu um isso de pardais, punha a lareizinha toda branca. O último trigo que o meu pai semeou foi nas levadas, naquela terra, o primeiro palheiro, quem vai daqui para lá, para o lado sul, foi o último trigo que o meu pai semeou, também já há mais de 50 anos, que o meu irmão estava na tropa. E lembra-se de ir para... A gente tinha a nossa atafona e botava uma tigela de trigo no meio do milho, que era a mistura. Vocês ouviram falar a mistura? Sim. Punha, porque ajudava o pau. E quem não tinha, ou tinha posto pouco trigo, punham umas colheres de açúcar. E depois começou a haver a farinha de trigo a vender ao quilo, e a vida começou a mudar, escaldava-se pão de milho, bem escaldado, e depois a minha mãe punha, ou eu, tanto quando não precisava da mãe, que ela não amassava pão, punha-se, peneirava-se em cima do pão escaldado, e com aquele calor que se tinha acabado de escaldar o pão de milho, tornava-se a mexer, e era isto, a vida assim. O que é escaldar o pão? O que é escaldar? O que é escaldar o pão? A senhora não sabe o que é? É peneirar a farinha naquele tempo era selhas ou numa pana,
peneira-se a farinha e depois põe-se o sol, um alqueire de milho, um alqueire de farinha, uma mão rosa de sal. Assim que vinha no meio da farinha, ali o sol. E a água a ferver para cima. A ferver e depois a gente sabia mais ou menos a quantidade de água, porque a prática ensina, e mexia-se bem mexidinho no pão. Depois de haver a farinha de trigo, acabava-se de escaldar o pão, peneirava-se a farinha de trigo por cima e tornava-se a mexer. E então assim que estava a modo de amassar, amassava-se. O pão tinha apanhado mais uma escaldadurazinha, amassava-se com água fria, para por dentro ele não fazer bolo, ser abertinho. Se estava mais mal escaldado, tinha que se cevar mais tempo e amassar com aguinha morna. E fazia-se, antes disto, precisava fazer o fermento. E também me lembro dos nossos bolos, o trigo ser daqui, porque a minha mãe ficava que parecia mesmo um moleiro, alva de neve. O trigo era moído na tafona, mas nem toda a gente sabia moer trigo. O meu pai contava-me, que ele conversava muito comigo, que o trigo que a gente tinha que sentir sempre aqui. Se sentisse fino demais, que a farinha que não prestava. Primeiro dava, trabalheira que dava, havia a peneira de milho para tirar primeiro o carolo, a casquinha de trigo. Depois passava a peneira de rala, que era um pouco mais apertadinha, mais fina. Já deixava outro farelo, caralho. Isso é que era as sêmias, parece-me que... Era as sêmias, chamava-se sêmias, ficava... Também servia para fazer mistura para o pão de milho. E depois era a peneira de trigo. Ele passava 3 vezes na peneira. Era num balaio, e o balaio, meu pai fez assim 2 réguas. E com travadas, para amenantar assim. Daquela maneira, só fazer assim, que a peneira não saía as réguas para fora. E a mãe então peneirava a farinha de trigo, para biscoitos, para a matança de porco, o pão de trigo da matança de porco. Mas aquilo é um pão depois tão fininho, quando é peneirada a última vez, que ela ficava toda branca daquele pão. Mas lembro-me ainda disto tudo. E fazia isso tudo ainda em criança? Sim, sim. A vida mudou para os outros, mudou para a gente também. Aos anos que o fermento, quem cozia deixava numa tigelinha uma coisinha de massa. Depois eu queria cozer e dizia, olha, dá-me uma colher de fermento para eu reformar. Para o pão não ter azedume, a gente pedia uma colher de fermento à vizinha e escaldava uma coisinha de farinha numa tigela na véspera de cozer, e era com aquela colher de fermento que levava aquela tigelinha de... A tigela tinha o pão, geralmente assim. E depois... por exemplo, uma terça parte da farinha que era para o pão era feita então no fermento e com essa dita tigela que tinha sido reformado. Depois amassava-se o pão quando ele estava praticamente amassado, é que se caldeava o fermento. E fazia-se uma cruz e dizia: São Mamede de Levede, São Vicente de Acrescente, São João faça bom pão e a Virgem Nossa Senhora lhe deita a sua benção. E cobertas para cima do pão e lenha para o forno. Quando o pão começava a inchar, na selha, a inchar, e a querer regoar uma coisinha, estava a modo de cozer. Era assim. E também se fazia com o isco de batata. Ultimamente já era o isco de batata da terra. Era melhor, o pão era melhor. O isco de batata, a senhora sabe, como o senhor já viu, a raspadeira que se raspa o limão para um bolo. A batata era raspadinha fininha e a gente podia pôr, começou a haver leverinas e começou a haver levedura nas padarias. Botava uma coisinha de leverina naquela batatinha, mas era a batatinha, uma colher de sal, uma colher de açúcar, senão ela não se levedava. Quando ele estava ainda quentinho, uma colher de leverina, mexia-se bem mexidinho, que crescia, fazíamos espumaceira. Estava feito a modo de fazer o fermento para cozer o pão. Fazia uma terça parte da farinha e era assim. Tipos de pão, que bolos, o que é que se fazia com a farinha? Pão de milho, pão de trigo. Os bolos do Espírito Santo também era da mesma maneira. Também toda a gente fazia os seus bolos em sua casa. Por exemplo, as pessoas ajudavam uns aos outros. A minha mãe era muito artista para isso e tinha ali ainda o rolo, os chavões, as replicadeiras, porque aí para fora fazia os bolos, mas era com a carreta.
A carreta marca no instante, a gente aqui não. Era com as repenicadeiras, os repenicos muito fininhos, às vezes era assim, outra vez era 2, um atravessado. Os nossos bolos eram muito lindos. Está a falar do bolo do Espírito Santo? O bolo do Espírito Santo, pois eram massas que a gente cozia, era pão de milho, pão de trigo, bolo do Espírito Santo, biscoitos, então, também a gente fazia aqui com bastante perfeição. E fazíamos as escolhas fervidas, as escolhas de aguardente, como queres chamar, tem muito nome. Uns eram escolhas de aguardente, outras escolhas fervidas, no topo era escolher de orelhas, no topo chamam era escolher de orelhas, mas também muito, vocês sabem o que é. É também é daqui, é tradição daqui. É aquelas escolhas que são cortadas assim e faz tipo flor. Há no mercado a vender. A gente fazia bolachas de amendoim, quantas coisas havia. A minha mãe fazia um bolo no forno, num tocho ainda grande, que era metade de farinha de milho, metade de farinha de trigo, uma dúzia de ovos. Eu tenho que pesar porque não tenho essa receita. E ela fazia, ou era num tocho, a forma não se ia comprar uma forma de fazer bolos que não havia. Era num tachinho que ela tinha, mas era um tocho ainda grande, para levar uma dúzia de ovos. Pois, isso é um bolo enorme. E a minha irmã diz que lhe parece que era meio quilo de farinha de trigo, meio quilo de farinha de milho e raspa de limão. Mas eu não sei. Os bolos de véspera também começa com o isco de batata. 3 batatinhas e faz-se aquele isco. Por exemplo, eu quero fazer bolos de pôr da manhã. Faço o isco hoje. Amanhã pego de uma terça parte da farinha dos bolos. Por exemplo, a gente era 15 kg de farinha, 5 kg. Amassava-se 5 kg de farinha, um terço da farinha e punha-se este dito... mas isto levava com leverina, colher de leverina conforme a quantidade de farinha. E fazia-se o fermento com este isco. Uma terça parte da farinha e uma coisinha de açúcar, porque ajudava para a massa, quanto mais pesada tiver de açúcar e ovo, mais tempo se leva a levedar. Depois, a massa dos bolos é diferente dos biscoitos, porque fica o fermento feito, a terça parte, e fica as outras 2 partes por fazer. A gente depois vai, dizia-se, tomar os bolos. Aquele fermento é todo feito em pedacinhos, está 2, 3 mulheres em volta da ceia, e aquilo é feito em pedacinhos para ele ficar bem misturado na farinha. E nesse fermento é que se deita os ovos, eu penso que era 3 dúzias de ovos para 15 kg de farinha. 3 dúzias de ovos e 2 kg de açúcar. Batia-se o açúcar nos ovos inteiros, leite bem quentinho para ter os bolos não ficarem frios, mais ou menos a gente sabe a quantidade que há de deitar, porque sabe a farinha que tem, e depois mexia aquele fermento que já estava todo em bocadinhos pequenininhos e peneirava a farinha em cima. E talvez quase sempre punha-se mais uma colher de leverina ou 2 para ser mais depressa. E caldeava-se aqui, mas viu, quantidade grande, a gente fazia às vezes 18 quilos, que tinha aqui um tio que também gostava de dar a sua conta de bolos. E aquilo mexe-se e depois repartia assim 3 ou 4 pedaços. Mas tem que ficar ainda durinho, aquela massa não é como a dos biscoitos. Depois então ia-se cevando ali um bocado grande, está mole, bota-se aqui uma farinha em cima da tábua, tornava-se a cevar em cima da tábua. Tão duro demais, abria-se o rolo da massa, botatia a mãe para isso. Abria-o para não ficar a fazer languinha depois de água. Abria a massa, uma pinguinha de água até eles ficarem no tempero. E depois era num cesto ou num balaio, muito bem ferrado, com roupa quente, e a última coisa era um lençol branco. Ainda hoje em dia tenho 2 cobertores e o lençol dos bolos. Minha mãe não usava aquilo só nos bolos. Urdido e tapado com lã, para serem muito quentinhos. E depois saía daí. Depois a gente estava a ver se eles levedava, abria-se assim uma coisinha, a massa, ela já estava rotinha por dentro, estava a modo de começar a cevar. Cada pessoa cevava o seu bocadinho, e era então onde entrava a tia Constantina a estender com o rolo, assim, ainda primeiro era o cevado, depois pesados,
Eu já não conheci bolo de quilo, mas aqui neste lugar os bolos eram de quilo. Depois deixou de nascer porque um ano que não houve trigo seria o ano do ciclone, para aí, que o ciclone passou aí muito vento, fez desgraças. A telha da igreja foi daqui para ter a Barra da Rocha. Já foi a força da ventania que foi. E como não havia São Coxinho de trigo, resolveram diminuir os bolos, aqueles ficaram mais pequenininhos. Eu já não conhecia os bolos de quilo, mas conhecia, eu tinha um chavão grande que era de chavar os bolos de quilo. E depois, e o acevar, toda a gente cevava bolos, quanto mais bem cevadinho, mais lindo que o bolo fica, mais fino de flor. Era os homens, lavava-se, casqueava-se, e com força, mor bois, era tal cevar bolos. E assim, a mestra, a pessoa que sabe estender, não precisa ser mestra de bolos, para estender um bolo redondo. E estava um a estender, outro com o chavão a chavar, e as raparigas com a repenicadeira a repenicar, e depois o bolo vai para o seu lugarinho a descansar. E só é cozido. Quando a gente pega assim, ele já está leve. Tem que descansar 2 ou 3 horas. Abafado outra vez, até estar a modo de cozer. E então cozi-se, uns ficavam mais lindos, outros ficavam mais feios. Se eram bem trabalhados, bem cevados, ficavam quase sempre bonitos. É como a tudo, uma vez é melhor, outra vez é pior. E então daí, e para o Império, lembro-me de se dar a 30 bolos cada casa, cá freguesias, como a freguesia de Roçoais. E parece-me que em os termoços faz a mordomia, esse ano está dispensado de bolos. A gente aqui não, que cozesse termoços, que não cozesse, toda a gente dava a sua conta de bolos. Domingo do Espírito Santo era 30 bolos, domingo da Trindade era 25. E agora já é só 20 porque não tem gente. A gente leva para lá 20 bolos, mas atenção, há 2 irmandades, Espírito Santo e Trindade. A banda velha é o domingo do Espírito Santo. A banda velha dava bolos para o seu domingo. E feito Império e isso tudo. E os bolos são distribuídos para a freguesia toda e por quem passa na hora da verba. No domingo da Trindade, a banda velha já fez, a banda nova é que faz bolos para toda a gente da freguesia e quem passa naquela hora que estão a dar as vésperas, também tem vésperas. E é os termoços, e é o vinho de cheiro, ou branco, ou o queijo, sim, o queijo. Eu coloco queijos inteiros, às vésperas é sempre um bolo, um quadradinho de queijo ainda bom e um saquinho de termoços. Também lembrava de queijo, mas o queijo é essencial aqui na nossa freguesia. O seu termoço é o termoço polo de molho, comprá-lo, se não tem, e há pessoas que têm, eu lembro-me de haver terras com, e lembro-me da gente ter. Termoço, mas era o tempo das terras, deixava-se um bocado de termoço velho para ele secar e depois colhia-se e nas 7 estações, que isso era lá com os homens, punham na terra e quando e lavrava aquilo, era para o outono, que a gente se reparar, a gente arranca com um pezinho de termoço e a raiz é toda cheia de baguinhos, diz que é azoto, fazia muito bem à terra. Não, agora é tudo à força de adubos, mas naquele tempo era termoço e a gente ainda tem um bocado de vinha no sul e ele manda sempre o filho pôr a coisinha de termoço da roda da vinha e depois arranca e mete debaixo da terra. Mas era assim, e carregavam, lembro-me de o meu pai trazer para a porta montes de monda dos postos, passar por debaixo dos bois e fazer cortume, havia ali um corralinho que era só para passar aquela monda e botando às camadas, fazia o corralinho daquele corral de estrume, tinha 2 burros e 2 bois, e eles iam padejando para ali, quando era para semear as terras, era de sede e padejavam, tanto trabalho que dava. Os bois entravam de recuo aqui para a rua fora, já a gente já foi, não servia de nada, que a gente já não tem isso. Mas cimentámos estas ruas, ainda não foi tipo elas eram. O carro recuava por aí fora e eles padejavam o estrume da estrumeira para dentro da serve
E depois chegava às terras, e ainda bem bom quando chegava aos bois, que havia muito lugar que era carregado em cestos. Ele era preciso comer, e se não, o milho não desse, onde é que se ia buscar? A vida era um bocado penosa. Os bolos do Espírito Santo são os bolos de véspera. São. É a mesma coisa. O chavão. O que é que são os chavões? O chavão é madeira trabalhada a fazer desenhos. Alguns até têm uma coroa e o Espírito Santo, outros têm flores, e o chavão encosta ao bolo, o bolo fica com o desenho que tem no chavão. E é aí que os bolos eram feitos com muito, eu digo com muito carinho, com muita atenção. E ainda tinha uma coisa, que a Almas queria fazer melhor, porque a banda velha queria que ser domingo brilhasse mais, a banda nova queria que ser brilhasse mais, a Almas queria fazer. Dizia que havia até quem contava os foguetes que a banda velha punha no domingo do Espírito Santo para no domingo da Trindade ter mais um ou dois. Era o empenho, e era assim mesmo. Quem é que fazia os chavões? Não era ninguém da minha casa. Olha, eu sei que havia um senhor em Rosóis que a gente comprou dois. Era o... Como é que eu vou explicar? Ele era da Ponta, era o pai do Antoninho Lu, ele era terremoto, não sei dizer o nome dele. E somos em trabalhar. Mas há muita gente que fazia isso. O tal trabalhava, mas além disso, o senhor José Soares da Ribeira do Nobre, penso que ele também fazia. Okay. Fazia, mas aquilo é como pessoas que têm talento para aquilo. Vão cortelhando e podem marcar com mais gente para bordar. Papel químico, a cana branco. E ele dizia que faz aquele desenho, mas tem que ser fundinho, senão a massa não entra. Se for direito, for um desenho direito, encostou aqui ou não encosta. Por exemplo, as flores, ali tem uma folhinha, como é que se chama? Folha de trevo, 3 folhinhas. Tem outros com florinhas, tem outros com coraçõezinhos, e depois são ainda repenicados em volta, aquilo entra na massa e marca muito bem. Sempre se lembra de haver açúcar em casa? Sempre. Foi racionado, mas não foi do meu tempo. Foi no tempo da guerra. Açúcar e sal. Queria matar os porcos e não tinha... Não podia matar os porcos porque não tinha sal. Foi na Guerra de 14, o meu tio António estava na tropa. Acho que foi na Guerra de 14. E as coisas foram racionadas, milho e tudo. Não, milho foi no tempo que a Maria Silveira estava aqui, que mandava hoje um filho com uma pessoa que ia ao milho e amanhã outro lá tinha uma casa de família, mas não ia comprar o milho que queriam. Compravam de cada pessoa os tantos coelhos. Mas a gente não, porque a gente tinha 2 terras no lado a tal que tem o palheiro que eu disse que o meu pai tinha semeado de trigo e outra em Santo Amaro, que era do meu avô, depois o meu tio que herdou. Mas a gente nunca foi preciso comprar do milho de celeiro. Mas estes nortes, toda a gente foi ao milho naquele tempo. E já dei para cá, foi quando foi o terremoto no Faial, se não me engano. Esse verão a areia vinha até aqui. Ele foi nesse tempo que o milho foi racionado. E patralmente já tinha sido, que foi o sal e tudo. Comprava o que queria, não. Foi racionado nesse tempo. O milho. Se for preciso, foi comprar lá embaixo no celeiro, mas racionado na ponta, não comprava o que queria. Não, mas a Silveira não comprava o que queria. Mas era antigamente, na Guerra de 14. Não, na Guerra de 14 os rapazes são da minha idade, ele não existiam. Acabou na altura do vulcão, Sim. do Faial. Comprava-se, a pessoa comprava o que queria. Comprava o que queria. Sim, agora, mas foi em 57. Mas foi em 57 o vulcão. Então, fale-nos um bocadinho da relação que vocês tinham com as feijões nessa altura. A relação era uma relação muito... Olha, a gente lá que semeava a batata cedo. Aqui no Toledo não se pode semear batatas senão para maio ou junho. Agora é que estão a lavrar as terras para semear as batatas aqui em cima. Porque as batatas são semeadas aqui mais tarde. A batata é uma planta de verão. Qual era a feijão, já agora?
a gente era a Feijão de Manuel Teixeira, Feijão de Moio, que já havia uma ponta furada que tem aqui, a vez do Norte Grande, tem um bloco. Sabe a altura daquele bloco? 13 metros. A mesma altura da torre da nossa igreja. Mas então a Feijão começava, primeiro tudo em janeiro, já ia com um gado para baixo. Quase toda a gente levava gado à Feijão. Havia muito incenseiro, havia muita comida do chão, apanhada com ancinhos. E nesse tempo que estava a tratar das vacas, começava a cavar a vinha e a semear batatas. De cedo. Aqui para cima não se podia. Chegava-se a março, assim que a lua estava boa, era podar as vinhas. Fazia-se então muito vinho nas nossas feijões. Eu lembro-me do meu pai, a gente aqui em casa, comecei bem pequena a cortar ruas, fazer o que era preciso. Um ano a gente fez, já casados, fez-me 105 potes. 105, não foi? 205. Ou 205, tínhamos um área pequenino. E não era, havia quem fazia muito mais. O Teixeira fazia pipas e pipas, o João Inácio Costa, não, Feijão Vasco Martins. E podava-se a vinha e a vinha. E depois trabalhava-se muito na Feijão. Depois as batatas eram precisas ser achadas, tínhamos pêssegos, quantos coelho, maçãs, quantas queiras, ninguém sulfatava para matar o bicho, que agora a fruta, se não for sulfatada, ninguém pode comer. Naquele tempo, mesmo não se compra pêssegos em banda nenhuma que tenha o sabor dos ossos aqui da Feijão. Porque aquilo era criado só. A natureza é que ninguém punha adubo, nem punha nada. Nem podava pessegueiros, nem macieiras. Que hoje em dia vocês podem, mas não podem macieiras. E eu ouvi uma vez o Sr. João Gabriel das Velas, que é o senhor que trabalhava na Câmara, a dizer que os melhores pêssegos que tinha provado na sua vida é que tinha sido da Feijão de Toledo. E havia os nossos inhames, das fontes, que são tanto bons. E eram estas coisas assim, a Feijão dava muito bem. Eu ouvi uma vez que costumava dizer, a gente come meio ano da Feijão. Milho não se semeava, havia quem semeava, mas então a gente semeava milho, Feijão para pão não, mas semeava-se, quando se estava a semear as batatas, atirava-se com o grande de uma soroca de milho, porque era depois o milho que vinha da Feijão para assar. Vinha de cedo, aqui para cima havia cá não. E na Feijão já se trazia milho da Feijão para assar. Couves, plantava assim lá, todo o ano dava. Só então no tempo de calor, aqui para cima tinha linhas de consolável e lá para baixo então secava um bocadinho a mais. Tinha, a minha Feijão, que eu digo que é a nossa Feijão de Moio, não tinha casas boas. Tinha uma ou duas que tinham 2 salinhas, mas a nossa onde a gente fazia o vinho, 4 paredes, um teto e tinha assim como chamava-se uma prateleira, uma tulha. Enchia-se de maçãs. Depois isto trazendo devagarinho para casa para não machucar. Por baixo era vinho, barrica de vinho. A gente não dormia lá. A outra casinha cá em cima, que então já era, não tinha senão. Eu lembro-me dela de ser praticamente dois quartinhos, a cozinha e um quartinho tapado. Mas depois que eu só com uma pequena divisão para tapar a cama, e o resto era a cozinha, era cimentada já e tinha uma loja, era assoprada. Mas a nascer era assim. Mas não ficavam na Feijão? Ficavam. Uhum. E tinham 2 casas? A outra onde se guisava, a que tinha o vinho, as batatas e frutas, era dos meus pais. A outra era de um tio que morava com a gente aqui. E essa loja da casa do tio também às vezes se arrumava batatas na loja. E lembro de meter lá cana e folha para dar ao gado de inverno quando ele estava lá embaixo. E então por cima, que era, como eu estou a dizer a vocês, não tinha... Era onde se guisava e onde se comia e onde se dormia, isso tudo. Mas era a última de cima. E a Feijão tinha muitas. E eu lembro-me, tenho pena, mas agora quem é que tirava fotografias? E de manhã era lindo, porque estava aquelas adegas tudo a fumigar. Claro, na rocha não havia grande coisa, era tudo fumo direitinho para o ar. Umas tinham chaminé, uma parte já tinha chaminé, havia fornos. Esta nunca cozemos um pão que fosse na Feijão. Mas havia quem cozia. Tinha que ser forno na rocha e vinha, levava a farinha para baixo. Estava lá, cozia o seu pão. E olha, era bem bom.
Estavam lá de janeiro a março? Ficavam lá embaixo? Abril. Até abril às vezes. Mas a nossa casa, a gente nunca se mudou para a Rocha. Os primeiros 2 invernos que casámos é que tivemos mais na Feijão. Mas havia famílias que a casa ficava fechada. E o cegado para baixo, e não era uma Feijão que fosse como a Feijão de São João ou a Feijão do Ouvidor. Não eram casas confortáveis, mas olha, era bem bom. Faziam as tarimbas para dormir, altas, para poder meter debaixo da tarimba barrica de vinho. Sim, era a tarimba que estava sem saber dizer não. Essa tarimba que havia na casinha de baixo. Era tarimba onde se tinha maçãs e aquilo tinha as suas caixas de pesca e muita coisa. Fazia-se angelicas, punha-se na tarimba em cima os garrafões ou garrafas ou isto tudo. E por baixo eram as barricas e uns carreirinhos para a gente andar. Mas então a sua família iam e vinham no mesmo dia, sempre, mesmo durante o inverno? Não todos, eu tinha um tio que se mudava de vez para lá, gostava de estar na Feijão, vinha ao sábado, outra vez ao domingo de manhã. Esse estava quase o inverno todo. O meu irmão também quase sempre, mas eu não sei se ele estaria a semana inteira. Mas pai não. Aquele gostava muito de ir, a gente os primeiros 2 anos que se casou, também invernámos praticamente lá para baixo. Porque ele tinha lá o quadro e estava lá e estava na cheia de água e aqui para cima muito frio de inverno. E eu estava lá embaixo, lavava a roupa toda da casa e secava lá embaixo. E fomos vivendo assim, o trabalho era preciso fazê-lo, era preciso cozer, vinha-se para fora da Rocha, a gente vinha sempre ficar a casa no sábado para ir à missa no domingo, e às vezes não ia no domingo para baixo, ia na segunda, às vezes não ia na segunda porque fazia-se conta de cozer na segunda-feira. Depois veio o rapaz na torneio para a Rocha de Inverno, tenho 2 filhos. Quanto tempo é que demorava esse caminho? Era a pé? É um carreiro, é um trilho destes distritinhos. E por mim, para subir numa hora é penoso, mas quem está habituado sobe a Rocha de 1 hora para 1 hora, ao menos tu subias em menos de 1 hora. 20 minutos, 20 a 25 minutos para cima. Mas estava muito habituado a andar nas rochas. E para baixo daqui, se fosse sozinho, daqui para a farinha, gastava um quarto de hora. Mas eu por mim não fiz essas vantagens, que eu não podia. Os nossos filhos nasceram, ele ia todos os dias e ia para baixo e para cima, porque o gado tinha que se tratar. As vacas estavam amarradas mesmo, não era a comer soltas. E ele ia e vinha todos os dias para a Feijão e nunca dizia que estava cansado. E dia de chuva e tudo, era preciso ir para baixo. Que é esse, que a vida do agricultor é esta. Então, peixe, lapas e caranguejos, ele apanhava isso tudo, mas com uma abundância cantaqueira. E depois não se falava ainda lá para doentes. Agora, há pouco ano, é que for proibido toda a gente ir lá para quando queria bem entendia. E ninguém falava que lá para que estavam doentes, nem que não se podia apanhar as que quisesse. E os caranguejos também. Assim, eu fui nos 80, é que houve a doença da lá. A doença? Sim, seca lá. E estavam doentes que a gente via-se, elas estavam secas dentro da coxa, vivas, mas a barriga tinha-se ido embora. Começaram a dizer, e era verdade. E quanto tempo é que isso durou? Ele diz que foi em 80, a partir de 80. E ainda tem outra coisa, até 1980 as rochas estavam muito bem trabalhadas. Pois veio o aval de 80, já, eu não sei se caí coisinhas, caí coroadas e já nunca mais, eu acho que nunca mais ninguém levou gado a Feijão, de 1980 para cá. Também foram os mais velhos que eram entusiasmados por Feijões, foram morrendo. Outros, como aquele que está vivo à conta de Deus, mas já não pode ir lá fazer nada. E é isto. Mas está lá o coalhau cheio, ainda agora não as podem apanhar, né? Mas muita gente vão apanhá-las e comercializá-las sem... É proibido, mas pronto, vamos indo. Mas agora o mar tem estado manso aí para baixo, que é uma coisa linda.
e mesmo para apanhar peixe e tudo, botava assim, esta ponta furada, apanhava lá congros, meros, moreias enormes, porque é um pesqueiro, a ponta vai para o mar fora, que eu nem percebo nada disso, mas tem uns pesqueiros que apanham aquele peixe de fundo, aquele peixe muito grosso. E como é que foi o peixe para Argos que o José Matias apanhou? Que deitou fora, era lírio. Não sabia o que era, lembro-se que era. Apanhados de costa? Apanhados de costa? Cana, sim. Okay. Mas é muito gostoso chegar lá, aqueles pesqueiros da Ponta Furada. Mas aqui para baixo é o sargos, carga de veijas, garopas, bodiões, moriães, moreias. Havia muita fartura dessas coisas todas, a quem andava para aí. A fartura deve estar lá no mar, mas é preciso ir para a gente ter a melancia em casa. Com certeza que está igual, mas a rocha estou assim. Começar a deixar perder os caminhos, depois começou a ser, os trilhos estavam maus, e foi andando, e ainda esta minha sobrinha tem uma adega boazinha, Antônia Fajão, e gosta muito, ainda falha a vinho, mas a gente já não faz nenhum, a nossa rocha já está cheia a gente fazia bastante, mas acabou, e tenho um filho, um ar velho, trabalha nas obras públicas, e um ar novo, é lavoura, tem muito gado, gosta muito de ir à Fajão, ver, isso, mas já não vai trabalhar para Fajão nada, nem sequer buscar arinhamos, estão lá nas fontes, e as fontes não estão cheias de silvado e conteiro, ora se não estão. E então a nossa Fajão é muito abundante de água. A água corre ali fresquinha o ano inteiro, mesmo que esteja tudo seco aqui para cima, chama-se a Ribeira da Colorada, nunca está seca. E a outra de lá, também acho que não seca, a Ribeira de lá, também corre. Porque ao Feijão de João Dias, ao Feijão muito bonitamente tem água, senão vai para lá canalizada, mas a nossa Feijão tinha abundância de água catequeira. Qual foi o impacto aqui dos sismos de 64 e de 80? 80 a gente sentiu, mas não houve, não sei se houve algum prejuízo, ou se algum palheiro ou coisa assim que tenha caído. Mas eu não me lembro em 80 ter acontecido aqui nada. Agora em 64, uma parte dessas casas, essas empenas caíram e não morreu ninguém, graças a Deus. O pessoal desta ponta foi evacuado para a Calheta. Também foram na altura? Tivemos 13 ou 14 dias na Calheta, e a terra tremia então constantemente. E a gente tinha uma porca para ter bacalhinhos, e o Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Sá, mandou soltar tudo, que soltasse gado e tudo. Porque foram a Fajão, começou a terra a tremer, e quem tinha o gado de Fajão foi o tirar para cima antes dos caminhos, e acho que não tiveram muito prejuízo. Mas a do Vasco Martins, então, quando caiu as pedras que ia matando Maneirinho, foi o de 80. É que caiu muitas cobradas. Como é que foram para a Calheta? Em 1980? Olha, caminhou-se a pé. Em 64. Fomos para a Calheta. Primeiro fomos para as velas. Eles dizem, olha, a gente começou a terra a tremer, e eu tinha aqui uma tia que ela tinha muito medo dos castigos. Ela dizia que era castigo, uma trovoada que passasse, ela morria de medo, ela já era viúva. E ela estava aqui na nossa casa, a gente tinha uma porta de vidro e por dentro a outra porta de madeira. E ela estava assim encostada, e a minha mãe a afiar no engenho, afiar o engenho, a fazer barulho, não sentia nada. E ela estava assim encostada à porta e punha, Senhor Francisco de Cordão, pedia a Jesus que entre-me ao chão. Punha um pulo, caramba, e eu estava a bordar um quadrado para uma colcha que estava a fazer. E a minha mãe dava-me também a vontade de rir. Olha, a Maria de São João também. E eu dava-me uma cegueira de rir, aqueles pulos, e a minha mãe também a rir-se, e vai e diz assim, não, tu também queres sentir um abalo. Pega da cadeira, encosta ao frontal, para se encostar ao frontal, dar por isso. Também o abalo de terra que veio. Os nossos santinhos na igreja, Nossa Senhora de Fátima veio para o chão, deu também o abalo, que a minha mãe já pôs também um grito e já não saiu
deu a volta com o engenho, saltou por cima do engenho. Já aqui a Marquinhos Inácio era uma velhota, a Freitas a gritar, já tinha caído em pena de casas, e isso tudo. E nesse dia não se falava em estar a sentir para os ossos, depois foi muito atingido. Quem é que começou a sentir onde é que a terra tremeu com muita força? Toledo e Ribeira de Novo. A primeira noite, o senhor doutor Sá veio aqui em cima e disse que ia mandar uma caminhonete da junta buscar pessoal para não dormir aqui de noite. E assim foi. Vínhamos comer umas coisas, eram altas. E era com uma banca para guindar para a caixa e o tempo também temporal, vento e chuva. E foram despejar a gente nos celeiros, onde é hoje o Mercado Sr. Almeida. Você estava a perceber a minha linguagem, eu não sabia nem o Mercado Sr. Almeida. Aqui nas Velas, é o mercado que temos. Aquilo ali estava a fazer os celeiros. E a gente a chegar, outro carro a chegar com o pessoal da Ribeira de Novo. Tinha-se passado na Ribeira de Novo, igual ao que tinha passado no Toledo. E ainda não foi ninguém da ordem de ponta nenhuma. E a gente teve do sábado até à terça-feira a dormir lá no chão, em cima de uns cobertores ou não sei o quê. E então chegou-se à terça-feira, já começou em Rosário a terra a tremer muito, e na beira, e nas velas, e na terça-feira fez um abalo, uma coisa pavorosa, que vinha um homenzinho a atravessar o Largo dos Serreiros com um guarranozinho atrás de si. E o guarrano caiu, o chão falhou o burrinho caiu no chão. E a gente estava sentado, mas a minha mãe e a minha irmã, senão a gente não sei como é que este vizinho aqui estava sentado no lado do passeio, onde digo lá naquela rua que vai para o hospital, e virou o velhote, virou a cadeira e virou tudo. Foi um horror. Mas a gente sentiu o barulho, começou a ter um barulho, uma coisa enorme, e olhámos assim para o mar, vinham as ondas e uma escuridão e um barulho. Tanto bem veio aquele barulho ao tamanho se pop, era tão tremendo de verdade, não levou muito tempo, você não sabe o que é, ali entre as velas e aquela ponta da queimada, aquilo era tudo a virar, quebradas por ali abaixo. E então os homens já estavam para a fajeira, buscar o gado. E esse dia que foi toda a gente para a calheta, que já havia aí um coronel José Agostinho e outro senhor que ainda é vivo, que sabia alguma coisa, e mandar caminhar das velas para fora, que fosse andando a pé, com os carros que havia e carreando à medida que fosse andando. Nós, aqui de casa, fomos até Santo António, até à fábrica de laticínios, mas o pior era a chuva e o vento. A gente fomos andando, mas esse caminho cheio de gente, por aí fora, e fomos andando a pé, e primeiro então tirar os velhotes da casa de repouso e do hospital, nos transportes melhorzinhos, e as pessoas que tinham saúde foram andando a pé até passar estes caminhonetes de caixa, que foram carregar para a calheta. E essa senhora faleceu há pouco tempo ali nas Velas. Tinha um tio em Santo António e ele disse que nunca nada tinha feito impressão como o tal casal. Ela estava grávida e veio um abalo muito forte, mas ela estava a tremer e ela já estava em trabalho de parto, mas naquele tempo não era para o hospital. E ela foi para a loja. Tinha uns bois amarrados na loja e não sei se foi um frontal que isso foi um sobrado. Sei que ela que se refugiou na loja e teve o seu menino atrás do bois, na loja da casa onde vivia. E isto era esta trafagância toda e ele mandou andar quem pudesse, e o senhor Raimundo caminhou mais a sua mulher e ele não era o mais velho, já tinha um ou dois. E ela foi até Santo António, até à igreja. E chegaram à igreja e parece-me que foi o Raimundo que pediu que se não havia ninguém que lhe fosse buscar um cafezinho ou uma coisa qualquer, acho que estava então a chorar de verdade, que tinha ali um filho nos braços que tinha acabado de nascer na loja atrás dos bois. E esse menino, o nome de João Jesus, que era um nascimento semelhante a todo menino Jesus, ou para da quinha de burrinho. E ela namorou nem o menino. E lá lhe deram uma coisinha quente para beber, não sei quem. E parece-me que foi o meu tio foi buscar uma lanterna à sua casa,
se eles fossem continuassem a seguir viagem. Mas depois então ela teve transporte da igreja de Santo António até à Calheta. E a gente abrigou-se da chuva ali onde eram os laticínios, ia estar lá a casa. E então chegou um carro e chegou a nossa vez. Mas o que a minha mãe penou para chegar da Vila Santo António a pé, quem não andava a pé nem sequer uma vez. Mas isto a gente não pensava que estava cansados, queria era fugir. E então a gente tinha a percunha e o senhor doutor Sá disse que soltasse tudo, que não deixasse animal nenhum preso. E não havia carros como há agora, e esta ponta da ilha ficou muito isolada. E a percunha então andava nessas ruas, admirada da sua vida, de estar solta. Mas olha, correu tudo bem. A gente depois, ao fim de 14 dias, viemos para cá, eles soltaram as vacas aí a um podeiro para... E foi assim, o aval de 64, e depois começou a urbanização a reparar as casas, embeirar tudo, e prontos. Quando é que soltou os porcos? É antes de ir para a Calheta? Antes de ir para as velas? Não, antes de ir para a das Calheta, das velas vinha assim, Então foram daqui para as velas, ficaram lá 2 ou 3 noites? de sábado até à terça. Ok. E depois, para ir para a Calheta, vão por Santo António, portanto, para ir... Por norte, sim, por norte. Velas atravessam para... O lado sul... Por aqui? Sim, Ok. A pé. a pé. Passam por casa e soltam os porquinhos? Não, porque vinha sempre um dos homens a casa tratar das galinhas e dos porcos. A gente... Mesmo enquanto estavam lá nas velas? Sim, sim. Vinha um quarto com as pessoas à freguesia, tratar dos animais e voltava a dormir fora. E quando a gente, então, fomos para a Calheta, o senhor doutor Sá disse, era o presidente da Câmara, que soltassem os animais e que soltassem vacas, soltaram-as aí a um podeiro. E a nossa percunha, a gente tinha para ela dar para corunhos, e então as soldas que ela andava nessa luz, sem saber onde é que havia de ir, mas não teve prejuízo nenhum. Foi então no dia de ir para a Calheta, e continuar a vida a Calheta, todos os dias um carro, por aí abaixo vinha 3 ou 4 homens, ou 5 ou 6 aqui, deixavam-os aqui, seguia para a beira, os outros da beira aqui também esses animais, e acho que outro carro para os ossos também, e foi assim. Veio da terceira aquelas cozinhas, a tropa, e aquelas cozinhas rodadas, para fazer sopa, para dar uma sopinha quente às pessoas que estavam por lá sinistradas. E depois houve quem deu uma vaca, mataram aí uma vaca, e já a sopinha consertou mais, e veio da base da laje muita coisa, sacos de leite em pó, e faziam então o café de manhã, e metia-se aquilo que a gente ajudámos ainda a fazer isto, que a senhora das velas, a senhora da assistência, pediu à minha mãe que ela que fosse ajudar e que levasse uma pessoa ou duas consigo, que se fosse de confiança. E foi assim, depois, mas houve fuminha. O Miguel, um primo meu, que casou no Faial, ainda outro dia ele me disse que tinha ido para a corretora, lá para dentro, para Santa Catarina. Mas o que chegava lá que era só umas bolachinhas de rancho que me dão na tropa, e que tinha passado muita fuminha, chegou a ponto que não havia nada na calheta a vender. E dormiam onde? No chão. A gente chegou à calheta, chegou umas pessoas de Rosóis e foram para as obras públicas. Também a casa estava a começar aquela casa, ela não tinha portas, nem tinha janelas, estava já um agente de Rosóis com aquilo a fazer lume. Porque já estava tudo cerrado de fumo lá dentro, e o meu pai disse, a gente vai ir mais para baixo, ver se achamos um lugarinho melhor. E fomos bater ao salão da Câmara Municipal da Calheta. Salão muito grande, mas então lá tinha abrigo bastante, era em cima de sobrado. E foi mantas, cobertores da tropa, e eu acho que o João que levou daqui de casa também deu uns cobertores. Estendi-se no chão, e as pessoas, olha, no fim já dormia bem, quase como na minha cama. A gente habitua-se àquilo, e
E também a terra tremia, que a gente sentia, na calheira sentia a terra tremer. Mas mais do que isto agora, para mim, só senti 2 avalos, que tivesse a certeza. E ainda pareceu-me, e a mulher que me disse, não, tu estás a tola, que eu não senti nada. Foi o primeiro, o dia 19 de março, que é o dia do nosso padroeiro, a gente estava na igreja e foi, porque é o dia de São José, faz-se sempre uma pequena homenagem ao padroeiro, e o Sr. Padre veio expor o Santíssimo, e vejo toda a gente assim, olhar para trás, e a Maria Honória, esta que saiu agora daqui, olhou para trás com os olhos arregalados, e aquele também olhou para ela, e assim, estou para dentro, esta gente está toda, o Santíssimo está disposto. Fiquei sem perceber porque estava a falar alto, então era que susto. E foi isso que eu senti, e senti outro dia depois, mas a gente estava nas velas e viemos para cima no dia 23 e começou o dia 19 e eu nunca senti nenhum nas velas. Toda a gente dizia que sentia, não senti nada. Então quando foi em 64 e o Aval de 80 também, não foi só aquele grande, também teve réplicas. Antes não, depois. Mas viveu-se assim, muita gente junta. Não havia águas, as pessoas não podiam fazer higiene nenhuma, a gente não podia vir a casa buscar roupa para vestir. E estamos, eu e a Maria de Lourdes, fomos, a minha mãe então sempre arranjou lá onde levar uns paninhos, e a senhora Celeste Azevedo e a pobre Maria de Lourdes estava mais eu e a gente ao pé da pia, pegámos um pano, trouxemos e era tal, a ver se a gente tirava alguma, a fazer o possível, a lavar-se vestidas. E essa senhora viu aquele trabalho e começou a chorar. Era uma senhora solteira que vivia com o seu pai. E ela disse, minha filhinha, você chega aqui. E chamou-nos a casa. E foi buscar à Maria de Lourdes um trajinho e a mim outro. Eu fiquei contentíssima, já mudei de roupa lá, já levei o meu vestido. A roupa que tinha vestido ou só, era não sei o que. E a Maria de Lourdes teve sorte, que depois olhou o fatinho ela servir para depois usar, ainda usou em festa. Em festas do Espírito Santo ou isso. Quanto à falta de higiene, depois foram para as suas freguesias, deu hepatite, deu a tosse convulsa, deu febres, que foi uma coisa feia. Crianças que, pelo menos 2 crianças que havia morrer, foi o Ricardo e a Natália. E a Helena disse, esta menina já está com Nossa Senhora. E eu fui-lhe passar um vestidinho de folhas para ela levar para a última morada. Mas não que ela acordou. Parecia que arrulhou os olhinhos, tinha morrido, mas não tinha morrido. Mas com estas febres e com estas... houve epidemias, as pessoas não tinham de tomar banho. E ainda a gente estava num salão muito grande, mas as pessoas estavam em lugares pequenos. Tinha duas retretes, mas era muito fundas. Descia-se uma escada para baixo, chegou-se a ponto que aquilo estava imundo. Já não se podia ir lá. A gente já ia à casa da Senhora Celeste, quando precisava. E também na Maria da Anjo, também, que estava em obras. Foi onde ter as cozinhas rodadas. Mas passaram muitas misérias. Pessoas velhas. Estava uma senhora de Santo Amaro. Tinha uma avó, que a avó já não sabia ir à casa de banho. E ela teve isto foi em fevereiro, e ela teve a sua menina em maio. E ela gritava com a avó pela mão, toda suja, sem saber onde é que havia de lavar. Ao que ela penou. E uma outra senhora de Santo Amaro, era o pai e a mãe, que eram ali com a Adia Lopes. Estava no salão da escola primária e ela estava perseguida. Sem ter também onde ir. A mãe muito gorda como eu e estendida, não tinha que fazer a limpeza ali.
E o que ela penou, as coisas não foi como agora. E diga-me uma coisa, quantos dias estiveram nessas condições? 13 dias ou 14 dias, eu já não sei bem. E foi lá que aconteceram as tais hepatites, as febres? Na senhora, foi por ir para as suas casas, trazia aqueles micróbios. Sim, senhora. O meu marido estava na tropa e chegou aqui, ainda apanhou a hepatite, que aquilo é contagioso. E ele ainda apanhou, teve também, é que dizia que a hepatite ainda lhe dava outro nome. Exatamente. Mas esta Natália, que vocês não que são daqui, ela trabalha na EDA. E ela era muito forte, muito gordinha, tinha 1 ano. E dele tudo. Dele tosse convulsa, aí houve bexiga, sarampo, houve tudo que não presta, deu naquele tempo. E a pequena, o senhor Antônio Norda, que lhe dava as injeções. E ele cramava a sua vida, que já não tinha onde picar. Ele dava-lhes as injeções nos quartinhos, mas ele tinha que fazer assim à pele. Pegava-lhe assim na pelinha, que já não podia dar a injeção normalmente. E olha, ela não tinha de morrer. E o Ricardo também, o senhor Dr. Correia da Calheta, que o salvou. A mãe estava com ele internado nas velas, ele tinha 3 anos. Depois foram para Angola. E o rapazinho, também a febre, e ele já estava com os olhos meio revirados e só fazia para respirar. E a mãe, matava-se a gritar. E alguém lhe disse que havia um médico na Calheta, o Sr. Dr. Correia, que era muito bom para tratar de crianças. E ela não pensou 2 vezes, chamou um quarto de praça, mas aquilo naquele tempo, quem era pobre para chamar um quarto de praça, deve ela assim, para a Calheta era caro. E ela chamou o carro de praça e por acaso foi mais ela, que ela pediu para eu ir com ela para ajudar, porque o menino nunca deu cortesida que ia até à Calheta. Chegou à Calheta, o senhor Dr. Correia mandou-o lá deitar e foi ver, a primeira coisa que ele fez foi ver a garganta do menino. E aquilo que ele estava a tapar a garganta saiu às postas. E nunca mais me esqueceu que ele tratou os médicos das velas e enfermeiros por Rua da Palha. Assassinos, criminosos que deixavam morrer aquela criança. E olha, aquilo saiu para fora, estava lá a tapar a respiração. O menino já não voltou para trás toda a viagem de moinho e não morreu. E a irmã, tinha aí uma irmã de caridade que dizia: não se preocupe, não tem nada que levar o menino, que este menino é para Nossa Senhora. E tornava: senhora, não se preocupe, este menino é para Nossa Senhora, não serve nada aí daqui. Mas há sempre a Nossa Senhora, mas ela ainda está viva com 60. Está com 62 anos, que ele é da idade da nossa Lúcia. E veja lá o que se passou. Ele também deu tudo e mais ainda, este menino. Por isso ficou neste estado e não morreu porque não tinha a sua hora chegada. Mas que teve mais para lá do que para cá, teve. E estou a dizer, este menino foi só este, foi quase tudo. Ali a Souzinha, a Maria Filomena, as crianças, tudo ficou doente. Diga-nos o que é que significa para si viver aqui em São Jorge, aqui no Toledo. Significa tudo que eu aqui nasci, e aqui me criei, aqui me casei, e há pessoas, isto é um lugar muito pequenininho, é um lugar que é pobre, mas muita coisa também é muito abundante. E eu então nunca tive vergonha de dizer: eu sou de Toledo, nunca digo eu sou de Santo Amaro, porque pertence a Santo Amaro. Mas sou de Toledo, eu sou ali quase e não sou de Toledo, mas nasci em Toledo. E gosto muito da nossa ilha de São Jorge. A nossa ilha é muito linda. Não é linda? É linda do mar à serra. E verde do topo aos olhos. Mas não, e já passei também muito, e já fui até à França, até Lourdes. Eu gosto muito de ir, mas para viver nesses lugares, não. A gente tem uma casa nas velas que fizemos para passar o inverno. E a Lerova e a Boazinha, que ela está melhor do que esta. E aquela gosta muito de estar lá. E eu estou mais ele, mas sinto-me muito melhor aqui para cima. Chega-se ao verão, isto é um paraíso, a gente está aqui, está a ver a Ponta dos Olhos. Vai ali, não vê mais, porque temos o Pico de Loiçano, que tem ali o Pico de Loiçano, o Pico da Ponta Furada, as Cruas, o Pico Alto e a Serra. Eu acho isto lindo, até que eu fiz o verso que diz assim: Toledo, alto lugar,
a serra do teu chapéu. Ficas mais longe do mar, mas mais pertinho do céu. Tua frescura consola, tuas feijões de lindeza. Tuas montanhas à volta são lindas por natureza. Se a gente reparar bem, o Toledo assim é, possui a maior nobreza. O padroeiro São José é a nossa maior riqueza. Está sempre em seu altar, cercado de amor e luz, protegendo este lugar como protegeu Jesus. Nascia que por nascer, escolher eu não podia, mas se pudesse escolher, era aqui que eu escolhia, depois ter liquado e ter curto. E fiz estes versos para oferecer esta afilhada, porque ela não tem praticamente falta de nada e não sabia o que é que ela havia de dar. E ela gosta muito de ser padrinho, que é o meu também, que é São José. E eu fui para oferecer a ela e ele já a correr muito. São muito simples, que eu também sou.